Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber ela, que é atriz com mais de 20 produções teatrais e musicais, indicada aos prêmios Zilka Salaberry e Botequim Cultural, vencedora de melhor atriz no Campinas Film Festival, idealizadora do primeiro podcast do canal Parafernália, que soma 12 milhões de inscritos. Seja muito bem-vinda, Thaís Belchior. Ai, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui. Ó, minha parceira de podcast. Total, parceiríssima de podcast. Mulheres no podcast, mulheres no comando do microfone. Isso aí. Thaís, então, antes de falarmos sobre sua carreira multifacetada, gostaria que você nos contasse sobre o seu primeiro contato com as artes. Eu comecei muito pequenininha, né? Então, e eu comecei no teatro, então, meu primeiro contato foi muito novinha mesmo. Se não me engano, eu tinha 8 anos de idade, assim, eu comecei a fazer peça em curso, amadora, e aí não parei mais. Mas isso foi alguma influência de pai, mãe? Alguém da família? família A minha irmã que tava... é musicista, então eu já fiquei muito... E ficava minha irmã mais velha um pouquinho só que eu. Agora quando a gente vai equivalando, ficando mais velha, tudo fica igual, né? Mas a minha irmã foi, eu acho que minha maior inspiração, assim. Eu a via nos palcos e aquilo me dava muita vontade. E eu sempre, assim, sempre fui muito desinibida, né? Era uma criança, chegava a ser chata, já não aparecia. Muito, muito, muito. Mas aí foi meu primeiro contato. Então, eu sempre quis fazer o que eu faço, assim. Nunca tive alguma pretensão de fazer alguma outra coisa, sabe? Nem Quero sei ser fazer. atriz e ponto final. E ponto final. E sua formação inclui instituições renomadas como a Casa de Arte Laranjeiras, que é o famoso CAL, e o Tablado. Como que foi conciliar as diferentes metodologias de ensino dessas escolas? Eu acredito que não exista uma regra ou eu acho que você vai pegando dos lugares que você está passando e vai criando a sua metodologia. E foi mais ou menos isso assim comigo. Eu passei por muitos lugares, né? Quando a gente vai fazer curso e vai encontrando pessoas, eu passei por muitos lugares e todos esses lugares têm um pouquinho da minha formação, assim, alguma coisa ou alguma pessoa. Você vai tirando um pouquinho e vai moldando a sua personalidade ali de acordo com as experiências da vida. Exatamente. Assim também na arte. Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 37. Eita, que acabei de fazer 37. E dentro do contexto de sua formação em licenciatura em teatro, como que você equilibrou os aspectos pedagógicos da licenciatura com sua vocação cênica? Cara, eu fiz licenciatura, mas eu não sou a melhor professora, não. Sendo bem sincera. Porque era como se fosse quase um plano B, sabe? A gente sempre ouve muito isso quando a gente é artista no Brasil, que a gente precisa de um plano B. Por conta de viver da arte, realmente é muito difícil. Nosso país não é um país que tem muito incentivo. Mas hoje eu consigo entender que eu tenho muito mais do que um plano B. Eu tenho plano B, C, D, E, eu faço milhões de coisas. Leque. Porque eu acho que mais no início, quando eu tava estudando, tinha essa coisa de você tem que ser uma coisa só. Você não conseguia ser... eu tenho que ser só atriz. Eu não podia ser atriz, roteirista e comediante. Não precisa ser atriz, apresentadora, tem um podcast. Isso não existia. Eu acho que hoje a gente institucionou que tudo bem ter várias profissões e várias coisas. Então foi mais um plano B, assim. Eu não exerci tanto, eu dei pouco tempo de aula. Mas foi mais pro início da minha carreira. Mas é algo que, por exemplo, eu tenho a questão pedagógica, ela traz uma coisa da psicologia que eu acho muito interessante, assim, que é um pouco, você falou na primeira pergunta, sobre os lugares que eu estudei. Então, se eu tô passando a minha experiência, alguém ali vai pegar um pouquinho da minha experiência ou do que eu tô passando e vai fazer a metodologia daquela pessoa. Então, eu acho isso muito bonito, assim, eu acho que isso dar continuidade ao trabalho. Em algum momento da sua formação, você sentiu que precisava romper com os padrões acadêmicos para desenvolver uma linguagem própria? Eu rompi com todos. Todos. Na faculdade, pra mim, foi um lugar que eu queria muito fazer faculdade, mas pela experiência de fazer a faculdade, sabe? Hoje vou para a faculdade. Porque eu já fazia teatro antes, eu já trabalhava como atriz, entendeu? E aí, quando eu saí da escola, eu falei, não, eu quero fazer faculdade. Eu tentei muito passar nas públicas, não consegui, porque eu sou muito burra. Quer dizer, fui muito burra. Porque essa coisa de ensino, eu não tenho essa inteligência. Mas eu queria muito fazer porque eu queria essa experiência. E aí eu rompi todos os padrões, assim, porque é um lugar meio que... Tudo que a faculdade é muito boa pra gente aprender a disciplina também. Porque é uma metodologia diferente. Mas eu
eu não me enquadrava muito, assim. Eu encontrei pessoas muito incríveis e acho que também quando você faz uma faculdade de arte, a sua liberdade é um pouco maior. Mas foi muito legal aprender o que eu não sabia, assim, estudar a história, estudar os mitos. Isso foi muito incrível, assim. Mas eu não era um lugar que Que se identificava. Não, De estudar. eu queria trabalhar, entendeu? Você é carioca? Sou carioca. É. Tem irmãs? Você falou que tem uma irmã. Tem uma irmã e tem um irmão par de pai também. Que também é artista, ele é da Mas parte... você sempre foi essa menina sapeca, assim, de... Nossa, era Porque terrível. a galera que é atriz é mais solta. Muito, terrível, Brinca, terrível. Eu fui uma criança que eu tenho pena Não da é minha mãe. tímida. Nem um pouco. Assim, eu, quando era criança, eu queria muito ser famosa, sabe? A qualquer custo. Sei lá, eu por muito pouco não sou uma ex de férias com ex alguma coisa. A sorte é que eu entendi que, existe um lugar, eu estudei... E tem uma vocação artística ali. Senão, claramente eu ia ser ex alguma coisa. Ia estar em algum reality dando algum bafão. Eu adoro. Adoro. O tablado é conhecido por sua tradição em revelar grandes nomes do humor e da dramaturgia. Quais foram os aprendizados mais valiosos que você carregou até hoje? Eu fui pro tablado exatamente por isso. Eu não fui tão nova, eu tinha 18 anos, se não me engano. Mas eu fui pro tablado muito por isso, assim, pelo nome. E por saber... Hoje, por exemplo, eu trabalho com... Indicação, né? Todo mundo Total, falava quem faz assim. tablado é indicado pra fazer um teste da novela tal. Eu acho que, pra mais que isso, assim, eu admirava muito as pessoas que saíram de lá e as que estavam dando aula lá também, sabe? Então, foi muito bom, assim, conheci pessoas muito maravilhosas. Eu hoje trabalho com o Caruso, que é meu amigo, meu colega de trabalho, um grande amigo que eu admiro muito, que é professor do tablado. Ele dá aula lá. Aí eu fui assistir uma aula aberta que ele faz uma vez por ano, assim. E dá uma saudade, porque o tablado tem um lugar que é a minha escola. O que eu manjo é a improvisação. Eu amo improviso, faço isso até hoje e fiz isso durante muitos anos. Então, você ter essa liberdade de chegar lá e improvisar é muito gostoso. É muito, muito bom. Quais desafios você enfrentou ao sair da sala de aula e entrar diretamente no mercado artístico brasileiro e como sua formação te preparou ou não para isso? Então, a minha formação foi pra lá pra poder tirar um dinheiro da arte. Então, assim que eu consegui, sei lá, pegar um espetáculo, algum trabalho com um pouquinho mais de grana, eu falei, beijo meus amores, tô indo. E eu dava aula pra criança. Olha que loucura, eu dava aula pra criança e pra pessoas da terceira idade. Gente, é uma maluquice. Porque eu não tenho filho, mas assim, eu viro um pouco criança quando tô com criança. Isso é perigoso quando você é professor, entendeu? Porque pra virar uma grande bagunça é muito fácil. Então, acho que foi um pouco o contrário, assim. A minha formação e quando eu saí da faculdade foi muito mais como plano B, assim, já querendo sair dali, sabe? E, Thaís, como que a sua disciplina exibida nas escolas de teatro contribuiu para a sua capacidade de improvisação? Que você falou que você é fera nisso. Eu queria ser mais fera, tá? Mas o lance da improvisação, eu acho que a arte... Calma aí, volta. Volta essa pergunta. Tá. Eu falei exibida. Entendi. Tá. Exigida. Foi? Thaís, como que a disciplina exigida pelas escolas de teatro contribuiu para a sua capacidade de improvisação? Graças a Deus, assim, eu acho que o improviso é o que mais se pede nas escolas de teatro. Então, acho que as coisas se casaram muito, né? E o improviso também é uma disciplina, isso é importante dizer. Porque... isso é um dom, né? Além de um dom, Tem treino. pessoas... É treino. Por isso que a disciplina é tão importante para a improvisação. As pessoas ficam, meu Deus, há muitos anos atrás eu tinha um espetáculo de improvisação, a gente treinava todos os dias da semana, assim. É treino máximo. Quanto mais você como faz... é um treino de improvisação? Fala um tema e você vai falando Exatamente. sobre aquele tema? Existem muitos jogos de improvisação e a gente vai treinando. E existem regras também na improvisação, você não pode negar. Suponhamos, a gente tá aqui, eu e você. Se você me faz uma pergunta, se eu tô improvisando, eu jamais vou poder falar não. Eu vou ter que pegar a informação que você me dá e fazer disso alguma coisa. Então, assim, o improviso tem muitas regras, e regras assim, né, que são princípios. E muito treino. Quanto mais você faz, mais... É aquela coisa, cabeça. A cabeça tem que estar treinada, tem que estar ligada para aquilo. Então, quanto mais você faz, quanto mais você treina, melhor você fica. Eu já vi que você é acelerada, né? Sou muito. Fala rápido. Demais. Até me falta dicção. Até peço perdão já. Porque provavelmente vai vir alguma coisa que vocês não vão entender.
Como que a sua formação influenciou sua atuação como apresentadora e roteirista? Funções que muitas vezes são vistas como paralelas, né? Meu eu apresentadora veio muito... Eu digo que eu sou comunicadora. Isso eu acho que é mais importante. Eu, como artista, sou comunicadora. Então, na apresentação, eu acho que a improvisação é muito importante. Foi da minha formação, acho que é mais importante, porque a gente sabe aqui que a gente não tem como seguir um roteiro. Quando você está lidando com pessoas, pode vir qualquer coisa. E também a desenvoltura, conseguir falar com a câmera, mas acho também que a prática, assim, meu eu apresentadora veio muito com a prática. E eu amo me comunicar com as pessoas, então isso pra mim foi, assim, muito bom. E a parte do roteiro, eu comecei a escrever quando eu tava na Parafernália, que era o canal que eu fazia parte, que acho que a gente vai falar disso ainda um pouquinho mais pra frente. E eu comecei a escrever as sketches lá, assim. Tinha sempre muitas ideias, mas eu não sabia como muito funcionar. E lá eu tive essa abertura de começar a escrever. E aí, hoje, eu escrevo muito pra mim, muito pra outras pessoas também, e a gente vai roteirizando, porque as pessoas não sabem, mas assim, os nossos trabalhos, vamos supor, rede social, muitas vezes o que vocês assistem lá, o Reels bonitinho, ou até mesmo o que parece que não é pensado, é tudo pensado. E tudo isso, pra mim, pelo menos, também faz parte de um roteiro, né? Então eu uso na minha vida pra tudo, assim. E quais foram os primeiros projetos profissionais que te colocaram no radar do teatro e da televisão? Eu acho que eu tenho um grande trabalho, que eu acho que eu fiquei muito conhecida por ele, que foi um musical que eu fazia, que era Tudo por um Popstar, que é um livro da Thalita Rebouças. E foi, assim, um musical que me levou... Eu conheci quase o Brasil inteiro. Que legal. Eu já fiz o espetáculo, sei lá, pra quase 5 mil pessoas. Aqui no Rio você apresentou onde? Aqui no Rio a gente ficou muito tempo em cartaz. A gente fazia no Clara Nunes, na Gávea, fazia no Meyer, no Imperator, a gente fez Oi Casagrande, a gente fez muitos lugares. E assim, era uma loucura, porque a gente falava pra adolescente, né? E adolescente, quando é fã... Até hoje, os meus seguidores são da época do Popstar, isso já tem lá já quase uns 10 anos, ou 10 anos, e eles assistiam, sei lá, 60 vezes a peça. Eles falavam as falas antes da gente falar, eles cantavam junto com a gente, assim, era uma loucura, a gente não conseguia sair do teatro. Era uma coisa assim de fã, e aí, com certeza, esse foi um trabalho que me levou para muitos lugares. E aí as pessoas começaram a assistir, obviamente, até algumas coisas da televisão vieram por aí, porque foi... Mas ali foi onde tudo começou. Eu acredito que meu maior trabalho, sim. Meu maior trabalho, onde eu tive mais alcance. As pessoas conseguiram... E o que foi incrível foi isso, que eu fui para a televisão e para fazer outras coisas muito por conta das pessoas irem pro teatro me assistir. E isso foi muito legal. Como que surgiu sua relação com os musicais brasileiros? O que te atraiu nesse universo que exige tanto domínio técnico quanto expressividade cênica? Cara, então, foi tudo por um popstar. Eu ia ter... A Thalita Rebouças me assistiu num espetáculo que eu fazia. E aí ela falou, cara, você tem que fazer a audição do Tudo por um Popstar. Eu falei, meu Deus, socorro. Eu nunca tinha feito nada de... Assim, nunca... cantar... Minha irmã é musicista, então eu cantava em casa, minha irmã falava, pelo amor de Deus, cala a boca. Você é muito desafinada. E eu falava, e aí eu falei com a minha irmã, falei, Flávia, eu preciso fazer uma audição, eu preciso pelo menos preparar uma música. E aí ela super me instruiu, assim, eu fui pra uma professora de canto, indicação dela, preparei a música. E aí, chegando lá, rolou. Eu lembro que eu comecei, quando eu passei pra fazer o musical, eu tinha uma frase cantada. Quando a gente terminou os ensaios, eu cantava quase 12 músicas. Porque também é isso, assim, é óbvio que cantar, além do dom, também é prática. Então, quando você vai aprendendo aquilo ali, aquilo vai... E eu sempre fui uma pessoa muito próxima da música, muito por causa da minha irmã. Só que eu tinha isso, né? E uma faz teatro, outra faz música. Mas não, todo mundo faz tudo, entendeu? E aí, hoje em dia... E a tua irmã também já fez teatro, não? Não. Então, ela trabalhava comigo na área, no Tudo para um Popstar, mas assim... Mas ela fazia a parte dos vídeos, do espetáculo, a gente já trabalhou junto dessa forma. Mas ela sempre na parte da música, assim. Que maneiro. Muito legal. Thaís, em mais de 20 produções teatrais, como que você seleciona os papéis que aceita interpretar? Cara, eu não tenho muita seleção, brincadeira. Mas eu acredito muito hoje, né, com o tempo de trabalho, eu já fui muito de não falar não, assim, aceitava qualquer coisa mesmo. Eu já fiz de um tudo nessa vida, gente. Até cabeção, sabe aqueles bonecos cabeção? Que eu já fiz um tudo mesmo. Por isso que são mais de 20, porque a gente tem que trabalhar. Mas hoje eu penso muito que é muito importante a gente estar em cartaz, é muito importante existirem peças de teatro acontecendo, porque a gente tem que resistir, assim. A gente está voltando de um momento que a gente ficou muito esquecido, que os editais foram bloqueados. Então, eu acho que a gente está voltando... Eu acho que faz parte
da minha função como artista Eu adoro teatro. voltar a estar em cartaz. Eu tava passando por aqui agora, perto daqui do estúdio, tem um teatro novo, eu fiquei super feliz, eu não conhecia. Então, hoje a minha seleção de personagens, não é nem personagem, eu acho que é muito mais pelo que vai estar em cartaz. Se é um espetáculo que eu falo, cara, acho que é tão importante as pessoas saberem disso, com certeza eu vou estar lá fazendo. Independente de se eu vou lá falar uma frase ou vou estar lá. É botar a cara, assim. Que eu acho que é importante, porque é muito... A gente tem que voltar a esse movimento do teatro que já foi tão forte, sabe? E existe alguma situação profissional marcante em que o improviso salvou sua apresentação ou transformou uma cena de forma inesperada? Ai, muitas. Muitas, assim, muitas. Meu Deus, eu não consigo nem mensurar quais, assim, mas muitas. Assim, papo de... sei lá, quase já quebrei o dedo em cena, coisas assim, sabe? E aí você tem que ir improvisando e ver o que vai acontecer. Mas o improviso é esse lugar. Pra mim, o improviso é um presente. É um presente. Eu tenho... hoje eu faço um show de comédia chamado o 4K, Comédia Entre Amigos, que sou eu, Fernando Caruso, Bia Guedes e Pedro Benevides. E aí são compilados dos solos de stand-up deles e a minha função é costurar os solos. E a minha função é a plateia, é o improviso. Então, se o improviso não me salvar, eu não tenho que estar ali, sabe? É ali que eu preciso estar. Esse é o teu papel. Esse é o meu papel. E você recebeu indicações a prêmios como a Zilka Salaberry e o Botequim Cultural. Como que esse reconhecimento influenciou sua percepção sobre sua trajetória? Ai, é muito legal, assim. Essa coisa de, imagina, não tô aqui pra prêmio. É mentira. Não ganhei, fiquei mal. Queria ter ganhado, sabe? Mas só a indicação já é muito legal. É muito legal, porque é meio que você tá num radar de pessoas que assistem coisas muito boas e falam, cara, acho que essa menina merece uma indicação, sabe? Eu acho incrível, eu acho muito legal. E eu acho também que a premiação vai... é o valor do seu trabalho, total. Né? E eu acho também que vai para além do meu trabalho, vai para o trabalho também da produção que eu tô ganhando essa indicação. Se eu sou indicada... Porque a equipe toda Porque a equipe toda foi muito competente e as pessoas... Acaba alcançando mais lugares, as pessoas veem, nossa, tem indicação de um prêmio. Isso ainda é um selo, sabe? De qualidade, assim, em algum lugar. Mas eu acho muito legal. Acho que as premiações têm que continuar, tem que existir mais e mais, sabe? Nunca deixa de ser um plus, né? É total, assim. Você falar, ganhou um prêmio de qualquer coisa ali do teu meio... já é muito importante, assim. E isso eu acho que tem cada vez mais a continuar, assim. Eu acho importante muito por isso. Porque o prêmio não vai só pra atriz, ou pro cenário, ou pro figurino. Vai pra equipe toda, sabe? Como um todo. Thaís, você consegue identificar um projeto ou personagem que tenha sido um divisor de águas na sua trajetória artística? O Tudo para um Popstar, com certeza. É. O Tudo para um Popstar foi um divisor de águas, porque as pessoas começaram a me ver e porque foi além de um grande sucesso, era muito bom. Eu encontro, foi o que eu te falei, uma geração que cresceu e que me encontra, que ainda me chama pelo nome do personagem, sabe? É uma loucura, assim, mas sem certeza esse foi um projeto que foi um divisor de águas na minha vida. E como que foi a sua estreia na televisão? A minha estreia na televisão foi muito pequena, foi uma participação mínima, mas foi muito legal, assim, porque é isso, é muito mágico, né? A televisão e além de mágico, é muito único. É muito único. Eu que trabalhei 7 anos na Band, eu era apresentadora num programa chamado Os Donos da Bola. É muito junto único, com a Edilson né? Silva, e que era ao vivo também, é uma experiência, assim, única. É única. As pessoas, quando... o que você mais gosta de fazer? Acho que não tem nem como você dizer o que você mais gosta de fazer. E tão diferente também a televisão do palco, né? Você Muito. sofreu alguma pressão dessa diferença? Eu acho também que é a prática. A televisão é um lugar muito de prática, assim. Ainda mais quando você faz um projeto, né, novela, né? Você grava muitas cenas, então você tem que estar muito preparado para aquilo ali. É muito diferente. Então, acho que é muito prática também. E como que você enxerga as diferenças entre atuar em uma série de streaming e em uma novela de televisão aberta em termos de liberdade artística? Quando você faz uma novela, a série do streaming, a gente sabe já o que acontece do início ao fim. Então, isso traz um lugar de... Óbvio que a liberdade de criação vai existir, se existir, ou não também. Mas você entende melhor. Eu acho que a série do streaming tem uma calma um pouco maior para ser feita. A novela, como é aqui, é muito rápido. E dependendo do que tá acontecendo, você pode receber um capítulo, sei lá, com 2... Final de novela, geralmente, você recebe um capítulo com 2 dias antes, assim. E aí você vai gravando e é uma loucura, assim. E você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe. Por mais que você saiba o que vai acontecer, né? Que geralmente a sinopse diz. O diretor conta um pouquinho, Mas né? tudo vai indo
pode mudar, sabe? Mas uma obra aberta é muito também o que o público vai tá curtindo, né? E aí também é legal também, porque, por exemplo, eu fiz uma cena, aí vi a cena, sei lá, uma semana depois, eu falei, cara, eu posso melhorar nisso aqui. Você pode ir melhorando continuamente com a novela, sabe? Entendi. Numa série, não, você não sabe o que tá acontecendo, você vai ver só depois. Às vezes, por exemplo, você grava uma série que sai 2 anos depois, um ano depois, sabe? E você nem sabe o que vai acontecer. Eu ia falar meses, ela falou anos. Porque eu ia falar geralmente alguns meses depois. Geralmente demora bastante. 2 anos? Cara, já aconteceu de série demorar bastante, mas a pós-produção às vezes é um pouquinho lenta. Sua atuação na internet, especialmente em canais como Parafernália e outros grandes nomes do humor digital, exigiu uma adaptação de linguagem. Como que foi esse processo? Então, quando eu fui trabalhar na internet, foi meio que eu comecei a perceber que eu precisava ir pra internet. Foi meio que um plano de fuga. Eu fiz teste pro Porta dos Fundos, aí fiz um vídeo lá, aí não passei pro teste. Aí fui pra Parafernália. A Parafernália já tinha falado comigo antes, eu estava fazendo teste pro Porta, enfim, fã do Porta, queria muito entrar no Porta. Não entrei, fui pra Parafernália. Fiquei 6 anos no canal, foi muito bom pra mim. Legal, 6 anos não contratada, né? Mas assim, entre contrato e vídeos que eu ia fazendo. E foi muito incrível, assim. É muito bom fazer humor. Eu sou comediante, assim, é o que me brilha os olhos, é o que eu amo fazer. E eu tinha muita liberdade. E isso é muito gostoso. É você ter liberdade de criação, as pessoas confiarem em você e ir pro ar o que você tá pensando. É muito bom. E a internet é um lugar muito livre, né? Que alcança todo mundo, assim. É um lugar onde todo mundo pode fazer o que quiser. E você é bom dona ou do ruim? seu próprio Exatamente. negócio. Exatamente. É igual o nosso podcast. Exato. E o podcast também é um lugar muito incrível também, porque a gente tem uma área de comunicação muito maior. Assim, hoje você pode ver podcasts de tudo que você possa imaginar. Antes a gente era restrito a fazer programas, a qual nicho do programa, sabe? Você também foi roteirista e idealizadora. Corta. Você também foi roteirista e idealizadora de conteúdos para esses canais. Como você equilibra sua criatividade como atriz com a exigência técnica de construir roteiros? Então, eu acho que uma coisa foi levando a outra, né? Quando eu tava na Parafernália, eu comecei a escrever esses sketches de humor. E foi muito incrível, foi uma experiência que eu amei e amo, eu escrevo até hoje. E quando eu idealizei o Paracast, que era o primeiro podcast da Parafernália. Era muito esse meu lugar da comunicadora. Eu precisava muito conversar com as pessoas. O Paracast, ele tinha um lugar mais da comunicação no humor, né? Foram muitos comediantes. E eu acredito que eu, atriz, eu só ficava mais nervosa quando eu tinha que fazer eu como atriz, roteiro meu, entendeu? Porque não era eu que tava dirigindo. Então, às vezes eu via e falava assim, ei, não pensei assim. Eu vou ter que ficar quieta, porque o diretor faz o que ele quer. Sabe assim? Eu pensei, não pensei, eu não escrevi assim. Mas aí você vai segurando, cada um tem sua função. Mas assim, tudo casa, tudo ajuda. Tudo ajuda. Thaís, quais são os bastidores de produzir conteúdo para canais com milhões de inscritos? E quais são os maiores aprendizados que você extraiu disso? Os bastidores são uma loucura, né? Porque as pessoas vêm e falam, meu Deus, é super glamouroso. Mal sabem eu que a gente tá gravando na rua, eu tô carregando caixote junto com a galera, que tá todo mundo fazendo de um tudo, sabe? Esse corre ninguém vê, né? Corre ninguém vê, assim. Eu lembro, na pandemia, por exemplo, eu trabalhei de casa. Então, eu gravava vídeo nesses canais, em Parafernália, por exemplo, em casa. Era uma loucura, porque assim, eu recebi material em casa, câmera e tudo mais, eu ficava online com o diretor, ele me ordenando as coisas, a diretor de figurino, o pessoal do cenário, e eu modificando a minha casa inteira pra gravar. Então, assim, esses corres ninguém percebe. E o que foi o que eu falei antes, o que parece que é um videozinho só do Instagram. Não, tem um monte de coisa por trás, toda sabe? Uma produção. Toda uma produção, sabe? É que nem você aqui, imagina, você pensa em tudo, você tem que pensar, seu dia é pra isso, sabe? E tem o antes disso tudo. Lógico, é o dia da gravação do podcast, pronto, exatamente. Não tem, a gente fecha a agenda, só faz isso. Só faz isso, porque não tem como, não é chegar e gravar, pelo contrário, é muita coisa. Como que a liberdade criativa da internet influencia o seu trabalho como artista, especialmente no que diz respeito ao humor e à crítica social? Nossa, a internet é esse lugar que é muito bom, mas é pros dois lados, né? Pode ser muito bom. Quando é ruim, quando é muito ruim, é ruim mesmo. Porque todo mundo tem uma liberdade muito grande. Mas eu acho que tá sempre ligada nas coisas que estão acontecendo é muito bom pro humor.
porque humor é identificação. Então, quando as pessoas se identificam com o que eu tô falando, é muito legal. Qualquer assunto atual que surge, tu já taca no humor? Cara, a gente tenta fazer piada com tudo, né? A gente tenta. Nem sempre acontece, mas geralmente o que tá fresco, o que tá acontecendo, cara, é o que as pessoas estão comentando. Então, é bom a gente estar sempre ligado com tudo e também pra ver o que não é bom, né? Porque tem muita coisa que não é legal acontecendo, né? E aí tem muita coisa que eu não concordo. Então, como que filtra isso? Aí o importante é você ter acesso a todas essas informações, aí você faz um filtro e vê o que você pode fazer com isso. Mas estar sempre ligado eu acho muito importante. Em tudo, assim. E, Thaís, você faz parte do grupo 4K Comédia Entre Amigos, que você acabou de citar aí, com a Bia Guedes, Pedro e Fernando Caruso. Como que surgiu essa parceria e qual o DNA artístico que une vocês 4? Cara, a nossa parceria surgiu... A gente foi fazer um filme que vai lançar esse ano, Cansei de Ser Nerd. Tá aí, a gente fez esse filme há 1 ano atrás. A gente rodou o filme. Vai passar esse ano. Tinha tudo pra dar errado o filme, porque a gente eram 21 noturnas. Então, a gente trocou, durante 21 dias, a gente não dormia, né? A gente dormia de dia. Saía do 7 às 7 da manhã, chegava no 7 às 7 da noite. Era assim. Tinha tudo pra dar errado. Só que a gente se apaixonou um pelo outro. A gente já se conhecia de outros lugares, mas a gente teve um convívio intenso, e a gente se apaixonou um pelo outro, e a gente saiu de lá falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se juntar pra fazer alguma coisa. E aí surgiu o 4K, que é um show de humor, que a gente junta... eu acho que a gente fala que é 4K Comédia Entre Amigos, porque inicialmente era só pra gente se encontrar. Porque a gente só se encontrava no trabalho. E aí, quando acabou, os meninos têm filhos. O Caruso e o Bené têm filhos. Era muito difícil de encontrar. A agenda de todo mundo. A gente falou, cara, a gente vai ter que criar um trabalho pra gente continuar se vendo e sendo amigo, porque senão a gente não consegue. E foi exatamente isso. E daí veio o 4Cast, que é o nosso podcast, que tá muito legal, tá sendo incrível. E a gente tem essa parceria já tem 1 ano. Que legal. E é muito bom, assim. Eu acho que o DNA que junta a gente é a amizade. Como a gente é muito amigo e somos pessoas com humor diferentes, assim, eu acho que... O estúdio de vocês fica aqui na Barra ou na Zona Sul? Fica aqui na Barra. O CB. O estúdio CB, que é maravilhoso. E é um parceirão nosso também, né? É importante a gente ter parceiros nesse momento, né? Quando a gente tá começando algum trabalho. O estúdio CB é super parceiro. E aí a gente grava, é quinzenal, o nosso podcast, a gente tá sempre gravando, então é sempre uma delícia estar junto. E a gente tem show, a gente faz show, grava podcast, e aí... Acaba toda hora se reencontrando. Ainda bem. Eu brinco que é a única forma dos meninos terem vida social, porque eles têm filho pequeno, então eles não têm vida social, entendeu? Então a forma de ter vida social é o 4K. Quem tem filho não é mole, não. É difícil. E trabalhar com humor exige ritmo, escuta e timing. Como é o processo de criação e ensaio de um show como o de vocês? Então, nosso processo de criação, ele é... A gente não tem ensaio, né? A gente... Vai que vai. Vai que vai. Mas é muito... O que você falou antes é muito importante. São 4 artistas, eu vou falar mais por eles do que por mim, mas eles são muito renomados. Caruso é o cara que trouxe a comédia pro Brasil, praticamente. Assim, quando eu digo trouxe a comédia pro Brasil, porque ele já fez de um tudo, tem uma carreira muito extensa. Bia Guedes é uma puta humorista. Pedro Bené é um cara muito incrível, muito único, um humor muito único. Então, a gente ter escuta entre a gente, o fato da gente ter uma boa sintonia, eu acho que é o que faz o show acontecer. Porque a gente se retroalimenta, assim, sabe? A gente pode não estar em cena junto, mas sai um, entra outro, já pega os ganchos do outro. E isso muito porque a gente se entende, porque são artistas que são muito competentes, sabe? Tem muito isso, assim, acho que o nosso processo é a confiança. A gente confia muito no outro, a gente sabe que não vai dar errado, que um tá ali pro outro, e isso é o mais importante. Como que é a experiência de levar o espetáculo para diferentes regiões do país e adaptar o humor ao contexto cultural e social de cada público? É muito legal. Isso é o mais importante. Toda vez que eu chego num lugar, já pergunto, gente... Aí faço as perguntas básicas, são péssimas. Fala, onde é que é o motel daqui, o mais conhecido? Qual é a praça onde todo mundo vai? Tem alguma farmácia? Eu sempre pergunto, tem alguma farmácia? Pra poder falar durante a festa, sabe, né? Porque, sabe, por exemplo, eu sempre brinco que em BH tem a farmácia Araújo, que aqui não tem. Então, assim, se você falar Araújo em BH, todo mundo... sabe o que é, sabe que é uma coisa muito única. Então, assim, essa pesquisa de campo é muito importante ser feita. E é muito delicioso, porque é identificação. Quem quando tá a lá plateia escuta, é... quando você faz, por exemplo, às vezes a gente faz show... Pois é, quando a gente faz show pra empresa, por exemplo, nossa, a gente brinca muito com o chefe da empresa, aí as pessoas morrem de rir, porque vira uma coisa, parece que você tá falando pra você, você tá falando pra você, sabe?
Eu, por exemplo, quando assisto, eu adoro quando alguma coisa vai direcionada a alguma coisa do meu mundo. Eu amo, eu amo. Como que mulher em um grupo misto de comédia, você já precisou afirmar seu espaço? Não. Volta. Peraí, vou até beber água também. Meu nariz tá escorrendo, é mole? Tu tá escutando eu fazer de vez em quando assim? Vou parar, então. Eu fiz umas 3 vezes assim. Tu escutou? Escutei. Putz. Foi. Como mulher em um grupo misto de comédia, você já precisou afirmar seu espaço criativo e sua voz dentro de cena humorística? Eu preciso afirmar todos os dias. É. A comédia eu acho que é um dos lugares mais machistas da arte. Mentira. Porque... para pra pensar. Se eu te perguntar agora, me fala 3 tem humoristas. poucas. Ó, lembrei só de uma, a Tata Werneck. Que são pessoas que estão abrindo as portas pra gente, assim. Mas se você parar pra pensar no humor, vai vir na sua cabeça muito mais rápido homens do que mulheres. Porque eu acho que é um lugar, o humor é um lugar... Porque o humor é um lugar de muita reflexão e muita crítica também. E pensando socialmente... o machismo não é interessante você ter é como se antigamente mulher não era engraçada. Na comédia as mulheres eram as gostosas. E só quem fazia comédia era mulher feia. Então só enfeitava o cenário. Enfeitava o cenário. Ou então quem fazia as mulheres que eram boas de comédia era mulher feia. Para pensar na escolinha. As mulheres engraçadíssimas, a Dona Bela, que era horrorosa. Tipo, que faziam... Qual o nome daquela atriz que eu adoro, que é aquela Tô Pagando, do a Zorra Total? Catiuxa Canoro, que é maravilhosa. Adoro ela. Maravilhosa. Mas você entende que é sempre um lugar difícil, assim, de acesso. E eu acho que hoje as coisas mudaram muito, com certeza. Hoje a gente tem a pessoa que mais coloca público de comédia no Brasil, é uma mulher, é a Bruna Louise, que é uma comediante. A gente tem essas mulheres, a Tatá, a Calabresa, todas essas mulheres, elas, a Samantha, todas elas são muito importantes. Mas tá mudando esse cenário masculino, né? As tá mulheres mudando. estão... Porque a gente precisa estar em todos os lugares, porque nós somos a maioria do mundo, porque essa coisa de gênero é muito arcaica, assim, não dá mais pra ter isso, né? E quando eu falo que eu me afirmo todos os dias, é porque eu faço isso na vida, no meu trabalho mais ainda. Então é um lugar eu sou muito grata a todas as mulheres do humor, e eu acho que eu vou apoiar sempre todas, porque é um lugar que a gente precisa estar. Mas já rolou com você aquela cantada do homem querer ser superior e falar que você só vai trabalhar ou conseguir algum papel se você sair com ele? Esse tipo de assédio, ele era muito normal há alguns anos atrás. Eu vejo agora as entrevistas de muitas atrizes, né? É porque esse tipo de assédio era muito normal há alguns anos atrás. Hoje, acho que os homens param pra pensar antes de fazer uma certa piadinha, que é aquela piadinha que se colou. Isso era tipo, meu dia a dia. Mas hoje eu acho que eles têm um pouco mais de cuidado por conta dessa exposição que outras mulheres tiveram muita coragem e foram muito maravilhosas de falar. E aí, hoje, a gente se beneficia com isso, assim, porque há alguns anos atrás isso era muito normal. Era muito normal. Muito normal. E como que o humor pode ser um veículo para tratar de termos sérios? E quais são os limites éticos e criativos que você considera inegociáveis? Os meus limites negociáveis são pra mim, tá? Eu digo isso porque cada um tem seu limite, claro. O que é negociável pra si, né? Mas eu gosto muito de preservar o que eu gostaria que fizessem comigo, sabe? O tipo de humor que eu acho que é de limite ético é o que quando eu acho que eu tô avançando no lugar que eu não gostaria, eu prefiro não fazer. Acho que a gente tem que perceber o que pode estar ferindo o outro, o que passa da piada e chega a ser uma ofensa. E existem coisas que não são piadas, são crimes. Então também é muito importante. Pra mim, o negociável é não cometer um crime. Se eu faço uma piada que é criminosa, pra mim isso é negociável. Eu sou comediante, eu não sou criminosa. Então também é importante entender o que é criminoso. Porque tem gente que não sabe. Não sabe porque não quer saber, né? É só meio que ler. isso. Só ler. Exatamente, é só ler. A informação tá aí. Então, pra mim, isso é negociável. E... Desculpa, eu perdi a primeira pergunta. Mas era isso, né? Como que o humor pode ser um veículo e eu acho que o humor é um veículo, é a forma mais... Assuntos sérios. Eu acho que é a forma mais fácil de comunicação. Porque quando o humor tem a leveza. Porque, né, a gente tá
sorrindo, a gente tá... Mas o humor, eu acho que é o veículo mais fácil de reflexão que você tem. Porque você distorce um pouco o assunto. Quando eu digo distorce, é o seguinte, se eu quero comunicar alguma coisa pelo humor, eu vou conseguir dar outras visões daquele assunto. E aí você consegue perceber algo que eu tô falando com outros olhares. Sim. Então, por isso que eu acho que é uma forma... O humor é muito político, assim. Muito político. Num lugar de comunicação, sabe? E, Thaís, você é apresentadora do Red Carpet, o Prêmio Shell do Teatro. Uma das premiações mais prestigiosas do país. Eu fui apresentadora do Red Carpet do Shell. Nossa... É isso, é muito legal fazer reportagem de rua. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu amei. Primeiro porque eu tava com as pessoas da minha classe e pessoas que eu admiro muito. E poder entrevistá-las foi incrível. Eu entrevistei a Renata Sorrah, entrevistei a Vera Holtz, pessoas que, assim, que eu admiro muito. Convite? Como que você foi convidada? Então, as pessoas já sabem, conhecem meu trabalho e tudo mais, né? E aí, indicações de amigos, falando, não, acho que a Thaís pode fazer uma boa cobertura e tal. Acho que também tem esse lance da espontaneidade, do humor. E isso também é muito bom pra quando você vai fazer reportagem de rua, porque... eu digo de rua porque o Red Carpet é rua, né? Que a gente fala, a gente brinca que é fora de estúdio. Muito você por prefere? Conta disso. Cara, eu adoro. Tu prefere rua do que estúdio? Eu prefiro rua que estúdio. Meu início de carreira, eu ia pra rua. Eu prefiro estúdio. Você prefere estúdio? Mas é muito gostoso também, né, na rua, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é uma loucura. E quando às vezes você tá gravando ao vivo, parece a gente atrás, sacaneando, assim, a filmagem. Ou fala alguma gracinha gostosa. Ah, isso é péssimo. Aí isso a gente tem que cortar, fazer um corte bem bonito, mostrar bem a cara do meliante, pra acabar com ele. Total. Em sua visão, quais são os principais desafios para que o teatro brasileiro ganhe o reconhecimento e a visibilidade que merece cultural? Eu acho que o maior desafio é a gente ter o reconhecimento político disso. Porque... Você diz em relação a patrocínio, eu acho que governamental. Incentivo. Acho que quando eu falo política é mais governamental mesmo, porque o Brasil ainda não tem a arte como uma das principais... funções de formação de pessoas, eles não entendem que realmente a arte é tão importante, a cultura é tão importante quanto a saúde, quanto a educação. A cultura é educação. É óbvio que todo mundo fala, mas vamos pensar primeiro na saúde. Eu entendo completamente isso, mas o problema é que quando a gente tem um povo que é tão maltratado em todos os âmbitos sociais, obviamente a cultura vai ser por último, assim. Então, acho que é um lance governamental mesmo, incentivo governamental. Porque não adianta a gente ter os teatros bombando, leis de incentivo bombando e uma bilheteria, um ingresso muito caro, onde as pessoas não podem assistir, acesso, onde não seja acessível. Então não chega a todo mundo, chega a classe, né? E aí vai de novo para uma disputa de... É que nem a saúde. O que adianta a gente ter ótimos hospitais que são todos tendo que ser pagos e não para as pessoas, sabe? Então acho que é uma questão mesmo de incentivo, de entender a cultura como incentivo de fato. E no cinema, Thaís, você já protagonizou 4 longas nacionais e foi premiada como melhor atriz no Campinas Film Festival. Como que foi o processo de construção desse papel? Eu não protagonizei os 4, tá? Pelo amor de Deus. Não protagonizei os 4. O do Campinas Film Festival eu protagonizei. Foi um curta muito legal que eu fiz de um amigo, Caio Scott. Foi incrível. E... cinema é uma delícia, assim. É uma delícia, porque parece que é uma mistura de teatro, só que é muito legal, porque você sabe aquela história, tem aquela história e você tem um tempo pra contar ela, né? Geralmente, sei lá, temos 2 meses pra rodar um longa. E aí é muito gostoso, porque as pessoas viram sua família, você vê só aquelas pessoas durante aqueles 2 meses, você não consegue fazer mais nada da sua vida. Mas é em prol de contar uma história, então é muito, muito gostoso. E o cinema nacional agora, então, a gente está mais que em alta, a gente está conseguindo ver que a gente tem um reconhecimento mundial por conta do cinema nacional. E aí você para e pensa, cara, tudo é feito aqui, tudo foi feito aqui, nossos atores, a história do nosso país, falando sobre ditadura, falando sobre nossa história, a gente chegou onde a gente chegou. Olha onde a gente estava no Oscar, sabe? É surreal, assim. Fernanda Montenegro. Fernanda Torres, ganhou o Golden Globe, tava indicada. Fernanda Montenegro fez o filme, quem ganhou, a Fernanda Torres foi indicada. É isso aí. E assim, isso. É você parar pra pensar que, cara, as coisas podem acontecer aqui. É muito questão de incentivo. E eu acho que esse filme, mais um muito importante, que botou um pé na porta e falou, estamos chegando, estamos aqui. Sabe? E falando de cinema, como que você prepara para alcançar a verdade em cena, especialmente quando se trata de personalidades?
Ai, isso é tão difícil. É. Assim, quando digo verdade, né? Porque às vezes você vai fazer coisas que não estão dentro do que você já viveu. Mas eu acredito que a verdade de qualquer coisa que você faça é o que eu faço, tá? O que mais me aproxima daquilo. Às vezes eu não vivi, eu não vou fazer um assassino e não vivi uma assassina. Mas aí a gente pensa, o que me aproxima daquela situação? Aí é muito legal esse estudo do personagem, porque você vai tentando entender psicologicamente todas as vertentes de uma pessoa, por mais que você não concorde com aquilo. E isso é muito legal, você não concordar com aquela personagem, mas tem que fazer aquilo com verdade. É uma pira, tá? Mas é muito legal. No dia a dia você é agitada, assim? Você Muito. é comunicativa? Ai, muito, até cansa. Cansa. Chega no final do dia, tá Nossa, exausta. exausta. Às vezes me chamam pra algum evento, pra alguma festa, pra alguma coisa. Se eu não tô com bateria social, eu nem vou. Porque as pessoas já estão esperando. Você chegou... Porque vai de um 8 a 80, Ué, assim. Essa não é a Thaís. Fala, tá com alguma coisa? Tá doente? Falo, não, gente, eu estou sem bateria social. Ó, eu vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos. Uau! Barra Grill. Que incrível, obrigada. Você gosta de carne, Thaís? Eu não gosto muito de carne, não, mas eu, assim, se tem uma coisa que Mas eu lá amo... tem japonês. Não, se tem uma coisa Tem que eu frutos amo, do mar. é buffet de churrascaria pra mim, amor. Eu pareço que tô na Disneylândia. É maravilhoso. Ai, muito obrigada. Essa é maravilhosa. Amei. Aqui na Barra. Você mora aqui pela Barra também? Eu moro na Gávea, pertinho. Ah, pertinho. Thaís, quais foram os principais aprendizados que você obteve como apresentadora e repórter de rua de um canal de grande visibilidade como o Tinder? Ai, eu amei. Eu brincava que eu era a Suzana Naspolini do Tinder. A falecida Suzana Naspolini, que fazia muita reportagem de rua. Lembra que ela fazia RJTV? Cara, é muito legal, assim, porque primeiro que você fala de pegação e de tá solteiro, tá aí no jogo, que é uma coisa que todo mundo já passou algum momento da vida. E é uma delícia, assim. Eu amei, amei, amei. Muito divertido, uma liberdade muito gostosa. E fala de pessoas que querem se relacionar, né? E aí eu tenho, infelizmente, uma carreira extensa. Muita história em relação a isso. Que ótimo. E em meio a tantos projetos e linguagens, como que você definiria hoje sua identidade artística? Hoje, eu demorei um pouquinho pra me entender como comediante. Isso é muito doido, né? Porque quando eu comecei a fazer teatro e trabalhar como atriz, eu queria muito fazer drama. Mas eu fazia drama, as pessoas riam da minha cara. Então, assim, eu ficava muito frustrada, porque eu tava dando tudo de mim, as pessoas rindo. Eu falei, gente, mas isso não era pra rir, sabe? Aí eu entendi que a comédia realmente, ela salvou a minha vida, assim. E o humor, ele tem esse lugar de salvar vidas, sabe? Acho que se você parar pra ver outras entrevistas de outras pessoas que fazem humor, comediantes, o humor tem muito esse lugar de salvar a vida diariamente. Porque quando você vê as coisas com mais humor, quando você consegue ter mais leveza pra poder ver com humor, isso é realmente curador, assim. Quais são os valores que você nunca abre mão no seu fazer criativo? Eu nunca abro mão de... Quer dizer, nunca é difícil, tá? Mas eu tento sempre ter minha assinatura nos meus trabalhos. Eu, por exemplo, eu fiz novela na Record bíblica durante um tempo. Cara, colocar uma comediante pra fazer novela bíblica é sacanagem. Mas assim, óbvio, eu sou atriz, eu tô ali pra fazer aquilo. Não tem... As pessoas acham que é muito difícil. Quando eu consegui colocar a minha assinatura em personagens bíblicos, eu falei, cara, é isso aí, essa sou eu, entendeu? Quando eu digo que a minha assinatura é um pouco disso, que nem você falou, você é agitada, você fala rápido. Às vezes um ritmo de fala, por mais que eu esteja falando um dizer bíblico, as pessoas já falam, é a Thaís. E eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como assinatura. Exatamente. Lógico. Porque muita gente fala assim, mas parece igual em todos os personagens. Não, eu acho que é mais uma característica mesmo. E eu acho que isso eu tento não abrir mão, porque é um pouco daquilo que a gente estava conversando no início. É tudo que eu já aprendi até agora. Pode ser que vai ter um personagem que não vai ter característica minha, não vou conseguir assinatura nenhuma. Mas aí, isso também vai ser uma assinatura minha em algum momento, sabe? E você é uma artista múltipla, atriz, roteirista, apresentadora, comediante e improvisadora. Sim. Como que você organiza essas frentes sem perder o foco ou o prazer no processo? Essas frentes, acho que são todas elas, né? Eu brinco que eu tenho uma empresa com vários funcionários. É a Thaís do financeiro, a Thaís do financeiro, a Thaís da comunicação, a Thaís da assessoria. Então, é esses pratinhos que a gente vai equilibrando. Sim. Mas, assim, se não for assim, não tem como viver. Eu acredito que você também passa por isso, com certeza. Que a gente se empreendendo... Mãe. Ainda não, você tem a função mais difícil de todas, sabe? Que é ser mãe e tá ali. Levar, buscar e educar. Exatamente, levar, buscar e educar. E só ser mãe.
É até aquele, mãe! Você tem vontade de ser mãe? Nenhuma. Sério? Sou muito feliz sendo tia. Muito feliz mesmo sendo tia. Eu acho uma coragem. Moro sozinha. Eu acho uma coragem de vocês bizarra. Eu acabei de ter uma amiga minha que teve filho, fui conhecer a filha dela na maternidade, e é uma coragem, assim, eu acho que é tudo tão... Você tem que querer muito, tá muito preparada pra isso. E quando não você tá muda também... completamente como pessoa. Você muda tudo, né? Muito. E sua vida, assim, são outras vidas dependendo de você. Você muda o seu olhar da vida, seus comportamentos, suas amizades, sua forma de se vestir, de se portar, de falar. Você vira chave, você vira Tem uma frase pessoa. que é muito boa que diz que quando nascem os filhos, também nascem os pais. Então você é outra. Você nasceu junto com... Você é filho ou sua filha? É menina. Sua filha, Brandinha, de 4 anos. Ai, que linda! Pô, mas é parceria pra vida, tá? Imagina. Você olha, você imagina aquele serzinho que parece com você, alegre como você. Graças a Deus lindo. ela veio perfeita, é um amor incondicional. É muito lindo. E Thaís, que conselhos você daria para artistas em formação que querem trilhar um caminho plural como o seu, mas enfrentam a pressão da especialização? Desiste. Brincadeira. Não vou falar desiste, mas é porque assim, saiba que o nosso trabalho, ele, ainda mais hoje, é uma coisa que eu observo muito, assim. O nosso trabalho, ele é múltiplo e plural, como todos os outros. É você tirar um pouco a romantização da arte. As pessoas romantizam muito a arte, muito por conta de televisão, glamour e tudo mais. Só que eu acho que tem um lugar de... Existe um trabalho braçal mesmo do artista. E hoje eu vejo a galera mais nova que eu, e eu fico muito feliz, assim, porque é uma galera que faz de tudo. Essa galera já sabe editar, já sabe mexer na câmera, já sabe, tipo, tudo. Coisas que, por exemplo, na minha geração, eu tô penando pra aprender agora, entendeu? Então, assim, e a galera já vem já pronta pra aquilo. E eu acho isso muito incrível. Ao mesmo tempo, também não esquecer de se especializar no que é o mais antigo. Eu sempre acho muito importante. Eu quero muito ser atriz de televisão. Mas vai procurar as outras formas de fazer arte também. Vai pro teatro, vai pro cinema, se tiver oportunidade. E pesquise tudo, porque tudo é muito importante. As coisas mais novas são maravilhosas. E essa é um pouco o recado que eu dou, assim, porque às vezes tem uma galera mais antiga que fica ainda meio assim de se especializar no que é mais novo. Não, o que é mais novo é o que a gente tá vivendo. Então vamos atualizar. Agora, o antigo também é muito importante, porque foi o que abriu o caminho até agora. Então, alguma coisa boa tem que saber um pouquinho dos dois. Tem que saber um pouquinho dos dois. Muito. E se você pudesse escolher uma única mensagem para deixar como legado artístico e pessoal, qual seria? Eu acho que essa mensagem é um pouco clichê, mas assim, a arte de fato transforma vidas, assim. Transformou a minha e eu acredito que transforme muitas outras. A comunicação, né, gente? A gente falar, a gente conseguir se expressar, você se identificar. Às vezes uma pessoa vai assistir um filme e ela só consegue sentir e expressar um sentimento vendo aquilo ali igual a ela na tela. Aí você imagina você ter essa responsabilidade. O quão engrandecedor é, sabe? Eu acho que é esse lugar de saber que modificar vidas não é você fazer um grande feito. Modificar vidas, fazer diferença é tua vida diária. Eu sempre digo que o artista, quando ele se resolve artista, ele tem uma função social. E se a sua função social é você tá vivendo aquilo ali continuamente, assim. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que o momento da arte que você se diz, que você quer ser artista, é o momento que você tem que entender que você vai modificar vidas, seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho. Foi um prazer te receber aqui, Thaís Belchior. Eu amei. Depois a gente vai ter que marcar uma tarde de humor, Com certeza. Ai, amei muito. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Pra nós. Maravilhosa. Estamos juntas, com certeza. Com certeza. É isso aí, galera. E pra você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho pra receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.